Palavras transformam, histórias atravessam. Eu sou Karina e este é o Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde a poesia encontra vida e cada relato é um convite à metamorfose. Respire fundo, abra os ouvidos e a alma, porque a mudança já começou. Sejam bem-vindos de volta ao Metamorfose em Voz Alta, esse espaço para palavras que transformam. No episódio anterior, conhecemos duas histórias de transformação através da mudança de cidade, Clara e Mateus, duas pessoas que tomaram rumos diferentes, mas que compartilharam a coragem de recomeçar. O tema de hoje é Quando a rota muda, mas o destino é seu. E vamos conhecer a história de Laura e Marcos. Quantas vezes nos definimos pelo que fazemos? Pelo cargo que ocupamos, pelo diploma na parede, pelo tempo dedicado a uma profissão? Mas e quando aquilo que antes fazia sentido já não cabe mais? Quando a rotina pesa, o brilho nos olhos se apaga e sentimos que há algo dentro de nós pedindo por mudança? Mudar de carreira não é só trocar de trabalho. É sobre se reinventar, encarar medos e, muitas vezes, desafiar expectativas, nossas e dos outros. Mas será que existe um momento certo para isso? E o que acontece quando decidimos ouvir esse chamado interno e seguir por um novo caminho? No episódio de hoje, vamos falar sobre essas transições, os desafios e as transformações que acontecem quando temos coragem de escolher um novo destino para a nossa trajetória. Se você já sentiu ou sente que precisa mudar, mas ainda tem dúvidas ou receios, fica comigo até o final. Talvez você descubra que a sua próxima versão está esperando apenas um passo seu. E vamos à primeira história. Quando a paixão chama, mas o medo grita. Laura, 31 anos, de São Paulo, sempre foi meticulosa, organizada e boa com números. Desde a faculdade, parecia óbvio que seu caminho era o mercado financeiro. Laura trabalhou duro, conquistou uma vaga em um grande banco e ao longo de 10 anos foi promovida algumas vezes. Seu salário era bom, tinha benefícios, estabilidade, reconhecimento, a carreira ia bem. Mas por dentro, algo não ia. Todos os dias, ao sair do trabalho, Laura sentia um cansaço que não era apenas só físico. Parecia um peso, como se estivesse carregando uma vida que não era exatamente dela. No começo, achava que era apenas estresse, mas essa sensação de vazio crescia. À noite, quando chegava em casa, abria o laptop e escrevia. Contos, crônicas, pensamentos soltos. Escrevia desde criança, mas nunca levou isso a sério. Afinal, escrever era um hobby, algo que fazia bem, mas nunca poderia ser uma profissão de verdade, certo? A ideia de mudar de carreira parecia absurda. Ela tinha um bom emprego, seria insano largar tudo por um sonho vago, ela pensava. Mas com o tempo, os sinais começaram a se transformar. Os sinais começaram a se tornar impossíveis de ignorar. O trabalho, antes tolerável, passou a ser insuportável. As reuniões intermináveis, as metas inatingíveis, o ambiente competitivo demais. Todos os dias pareciam iguais, e Laura começou a se perguntar: é isso que vou fazer pelo resto da vida? O corpo dela também começou a reagir. Primeiro eram noites de insônia, depois dores de cabeça frequentes. Até que um dia, no meio do expediente, ela sentiu um aperto no peito tão forte que achou que estava tendo um infarto. Era uma crise de ansiedade. Laura sabia que precisava mudar, mas o medo era paralisante. O que diriam seus colegas e a família? Seu pai sempre se orgulhou de dizer que a filha era uma profissional bem-sucedida no banco. Como contar que queria largar tudo para escrever?
E mais do que isso, como pagar as contas? Ela pesquisava histórias de pessoas que mudaram de carreira, mas sentia que essas histórias nunca eram para ela. Pareciam sempre sobre alguém que tinha guardado dinheiro, que tinha feito um plano perfeito, uma transição segura. E Laura não tinha nada disso. Tinha apenas uma certeza sufocante. Continuar onde estava já não era uma opção. Ela decidiu começar pequeno. Criou um perfil anônimo nas redes sociais e começou a postar seus textos. No início ninguém lia, mas aos poucos as pessoas começaram a aparecer. Alguém compartilhava, um seguidor virava 10, depois 100. Um dia, uma editora a convidou para escrever um artigo. Depois, outra pessoa perguntou se ela fazia roteiro para os vídeos. Sem saber exatamente como, Laura respondeu que sim. E assim foi. Nos meses seguintes, começou a pegar pequenos trabalhos como freelancer. A rotina era exaustiva, trabalhava o dia todo no banco e escrevia de madrugada. Mas, pela primeira vez, sentia que estava construindo algo que fazia sentido para ela. O medo ainda existia. Cada vez que cogitava pedir demissão, sentia um frio na barriga. Mas chegou o momento em que não dava mais para segurar. Quando assinou sua carta de desligamento, sentiu pânico por alguns minutos. E depois, veio um imenso alívio. Hoje, Laura escreve roteiros para podcasts e séries, e seu nome já apareceu nos créditos de algumas produções conhecidas. Ela ainda lida com números, mas agora são os números de histórias que conseguiu contar. E quando perguntam se sente falta do banco, ela sorri e responde: sinto falta de quem eu fui lá? Não. Mas sou grata por ter sido aquela pessoa, porque foi ela quem me trouxe até aqui. Uau! Que história! Hein, Laura? Gostei muito da sua história. Obrigada por ter mandado ela para cá, para inspirar outras pessoas. E acho que o que fica, da história da Laura é que ela não tinha um plano perfeito e nem todas as respostas. Mas ela tinha uma certeza: o incômodo. Esse incômodo que ela sentia não era à toa. Às vezes, a vida nos dá muitos sinais. Sinais de que estamos no lugar, digamos assim, errado naquele momento. E ignorá-los só prolonga nosso sofrimento. Mudar de carreira pode ser assustador, mas continuar em algo que não faz sentido, acredito que pode ser ainda pior. O medo sempre vai existir, mas ele não precisa ser um obstáculo. Pode ser apenas um sinal de que você está saindo da zona de conforto e se aproximando do que realmente deseja. E você que está aí do outro lado, sente esse chamado para a mudança? Porque talvez a pergunta não seja: e se não der certo? Mas sim: e se der? O medo da mudança não vem só do que está por vir, mas do que deixamos para trás. O psicólogo William Britt, no livro Transições: Como lidar com as mudanças da vida, explica que a verdadeira dificuldade não está na mudança em si, porque ela é externa, ela é concreta, mas no processo interno que ele chama de transição. A transição acontece em 3 fases. Primeiro, o fim, que paradoxalmente é o começo de tudo. É quando precisamos nos despedir do que já foi. E despedidas nunca são fáceis, vocês sabem, mesmo quando a gente escolhe partir. Depois, entramos numa zona neutra, um espaço de incerteza, onde não somos mais quem éramos, mas ainda não sabemos exatamente quem vamos nos tornar. Esse é o momento mais desafiador, porque a tentação de voltar para o conhecido pode ser grande. É nesse momento que muita gente desiste. Por fim, vem o novo começo, que só se concretiza quando conseguimos dar significado ao que vivemos e enxergar a mudança como uma oportunidade de crescimento. Muitas vezes, o medo nos prende entre o fim e o recomeço. Mas e se, em vez de enxergar essa travessia como uma ameaça, aceitássemos que toda transformação passa por essa fase de desconforto? Talvez assim, a mudança deixasse de ser um salto no escuro e se tornasse um caminho.
ainda incerto, mas cheio de possibilidades. Então, sabendo que toda transição tem essas 3 fases, a gente sabe pelo que esperar. Então lembra, primeiro o fim, que é quando você decide se despedir do que já foi. Aí tem a zona neutra, que é aquele espaço de incerteza. Você já não quer mais ficar onde você estava, mas você já não sabe o que vai ser do que você escolheu. E esse lugar é o medo que pode fazer você voltar atrás. Então, enfrenta esse momento. E, por fim, vem a terceira fase, que é o novo começo. Então, a gente consegue entender, assim, o que realmente vamos nos tornar com aquela transição. Fica essa dica para vocês e vamos para a história 2. Quando a vida muda por você. Marcos, 52 anos, de Curitiba, sempre teve orgulho de sua profissão. Passou quase 20 anos como engenheiro civil, projetando edifícios e acompanhando obras gigantescas. Adorava ver algo sair do papel e se transformar em realidade. Para ele, aquilo não era apenas um trabalho, era parte de quem ele era. Talvez por isso tenha sido tão difícil aceitar quando a sua vida tomou um rumo que ele não escolheu. A crise no setor da construção veio rápido e sem aviso. Primeiro, os cortes começaram na empresa. Depois, os projetos diminuíram. Até que um dia, Marcos foi chamado para uma reunião e saiu dela sem emprego. No início, achou que seria algo passageiro. Ele pensava, tenho experiências, boas referências, logo vai aparecer algo. Mas os meses passaram, os contatos não respondiam e as entrevistas eram raras. Aos poucos, a confiança foi dando lugar à frustração. A sensação de inutilidade crescia. Ele acordava cedo, como sempre, sentava-se à mesa com o currículo aberto, mas não sabia o que fazer. Começou a evitar encontros com os amigos. Ele odiava quando perguntavam, e aí, já conseguiu algo? Dentro de casa, o clima também mudou. A pressão financeira pesava e as conversas com a esposa passaram a girar em torno das contas que, como vocês sabem, os boletos não param de chegar, né? E então veio o golpe mais duro. Em uma entrevista para uma vaga que parecia perfeita, ouviu do recrutador que ele estava, entre aspas, experiente demais para o cargo. Não disseram com todas as letras, mas ele entendeu. Estavam dizendo que ele já tinha passado da idade. Mas, poxa, ele estava com 52 anos. Foi nesse dia que Marcos percebeu que talvez estivesse insistindo em voltar para um lugar que já não existia mais. O que fazer quando tudo o que você sabe fazer já não tem mais espaço para você? Ele não sabia a resposta, mas sabia que precisava tentar algo diferente. Um dia, sem muita pretensão, ajudou o filho a consertar um móvel em casa. Depois, fez um para a vizinha. Em pouco tempo, começou a receber pedidos de outras pessoas. Ainda assim, relutava em ver aquilo como algo sério. Afinal, ele era engenheiro, né? Não marceneiro. Mas, depois dos elogios das pessoas, do retorno de quem ele havia feito móveis, ele pensou, e se eu parasse de me apegar ao título? E se apenas fizesse o que funciona agora? Com o dinheiro da indenização da empresa, ele investiu em ferramentas e começou a fazer móveis sob medida. No início, teve que engolir o orgulho. Não era o que ele imaginou para si, não era um cargo de prestígio. Mas aos poucos percebeu algo curioso. Ele sentia prazer no que fazia. Ver algo sendo criado por suas mãos, entregar algo feito com precisão e cuidado, aquilo também era construção, só que de uma outra forma. Hoje, Marcos tem sua própria oficina e a agenda lotada. Ganha menos do que ganhava como engenheiro? Sim, mas também se sente mais dono do seu tempo e principalmente da sua própria vida.
Ele ainda gosta da engenharia, mas agora entende que sua identidade não estava no diploma, e sim na capacidade de transformar matéria-prima em algo útil, seja concreto, seja madeira. E quando alguém pergunta se ele sente falta do antigo trabalho, ele responde: sinto falta de acreditar que o único caminho possível era aquele. Hoje eu sei que sempre existem outros. Olha o Marcos nos dando uma super dica em um ensinamento. Ele acreditava que só havia um caminho possível, mas ele entendeu que se ele se abrir, sempre vão existir outros caminhos. E nem sempre a mudança vem de uma escolha consciente. Às vezes a vida simplesmente vira tudo de cabeça para baixo. E o que a gente precisa fazer é se reinventar. Marcos passou anos se definindo por aquilo que ele fazia, até ele perceber que o seu valor não estava no cargo que ocupava, mas no que ele sabia construir de um jeito ou de outro. E que ele precisava ver esse valor. Muitas vezes insistimos em voltar para o que já não existe, em vez de enxergar as novas possibilidades que surgem, né? Mas a pergunta que fica é: o que você pode fazer com o que você tem hoje? E se, em vez de lamentar pelo que perdeu, você abrisse um espaço para o que pode ser criado? Pensa nisso. Essa história traz uma mudança forçada que é algo muito comum, mas que pode ser vista e encarada de uma forma que vai chegar num lugar muito melhor. Aliás, ser demitido pode parecer um golpe duro, porque o trabalho muitas vezes se confunde com quem somos. De repente, não é só um cargo que a gente perde, mas também um pedaço da nossa identidade. Richard Lazarus e Susan Folkman, no livro Estresse, Avaliação e Coping, explicam que o estresse de uma mudança forçada não vem apenas do evento em si, mas da forma como o interpretamos e como o enfrentamos. Eles falam em dois tipos de enfrentamento, um focado na solução e outro na emoção. O primeiro nos impulsiona a agir, atualizar o currículo, procurar contatos, se reinventar. O segundo nos faz olhar para dentro, reconhecer a frustração, lidar com a incerteza, aceitar que uma fase terminou antes de correr para a próxima. Muitas vezes achamos que só há um jeito certo de reagir, mas a verdade é que o desafio não é escolher entre sentir ou agir, e sim equilibrar os dois, porque seguir em frente não significa ignorar a dor. Assim como se permitir sentir não significa ficar parado. Talvez a grande questão não seja por que isso aconteceu comigo, mas o que eu faço com isso agora? Eu citei sobre o trabalho ser parte da nossa identidade. A psicologia estuda profundamente e historicamente esse tema, porque o trabalho vai muito além de um meio de sustento e é bastante interessante esse estudo histórico do tema. Posso trazer mais profundo um dia para vocês, mas a psicóloga Daniela Tavares Siqueira tem um artigo que chama A Construção da Identidade Profissional, entre a escolha e a realidade. Ela explica que a nossa identidade profissional não se forma apenas pelo que escolhemos fazer, mas também pelo reconhecimento social dessa escolha. Quando alguém pergunta, quem é você? Muitas vezes a resposta vem acompanhada da profissão. Quem nunca respondeu? Eu sou médico, psicólogo, educador físico, advogado, né? Isso acontece porque o trabalho nos dá pertencimento, validação e um sentido de propósito. Mas quando perdemos esse papel, seja por uma demissão ou qualquer outra mudança inesperada, pode parecer que perdemos também uma parte de nós mesmos. E isso aconteceu comigo. Vou contar um pouquinho da minha história também. E a transição não é só financeira, ela é emocional. Ela deixar de ser o que fomos para descobrir quem podemos ser além da profissão é um caminho, né? É um caminho. E o que eu recomendo é o autoconhecimento. Através do autoconhecimento, a gente consegue entender
o que faz sentido para a gente. Porque muitas vezes a gente só está reproduzindo um padrão que faz sentido para os outros, ou para nossa família, ou para o nosso grupo, aquele que a gente quer pertencer, e realmente o que nós queremos. Será que a gente chega a pensar isso quando vai escolher uma profissão? Então, se autoconhecer, seja da forma que for, é importantíssimo para conseguir seguir, né, o nosso coração. 2 histórias inspiradoras no episódio de hoje. E agora eu vou contar um pouquinho da minha. Eu também passei por uma transição aí de carreira. A minha história com a psicologia, ela começa lá quando eu tinha 17 anos, na verdade. Quando eu fui escolher minha profissão, quando eu acreditei que eu queria fazer uma faculdade e fui fazer o vestibular, naquele momento, a escolha da carreira, eu fiquei entre educação física e psicologia. Mas a psicologia naquele momento não me era acessível e a educação física era um pouco mais. Então, escolhi educação física e olha, eu fui bastante feliz nessa carreira. Eu trabalhei com diversos tipos de pessoa, em diversos lugares. Olha, conheci muita gente. Trabalhei desde criança até a melhor idade e posso dizer que fui realmente muito feliz na educação física por todos os anos. Quase 20 anos. Aí, quando eu mudei para São Paulo, eu não me via mais fazendo a mesma coisa, eu não sabia dizer o que era, eu não sabia o que eu poderia fazer, eu não sabia nem como fazer, mas eu não me via. Trabalhei com outras coisas que eu não havia trabalhado antes e até achei que era isso, que eu ia trabalhar com coisas diferentes, mas esse sentimento continuou dentro de mim. Eu não sabia como, mas começaram as adversidades, assim como na história da Laura. Olha que interessante. Eu estava muito cansada fisicamente. O trabalho, já que eu fazia com muita alegria, com muita felicidade, apesar de eu continuar gostando do trabalho, ele já me cansava muito fisicamente. Eu ficava exausta. Chegava no sábado, eu não conseguia aproveitar o final de semana porque eu precisava só descansar para começar a semana de novo. Foi então que eu machuquei. Machuquei pela primeira vez a coluna. Eu estava dando uma aula, estava em cima do palco, na minha frente umas 50 pessoas, e eu senti uma fisgada na coluna. Com essa fisgada na coluna, eu fiquei até terminar a aula, já quase meio mancando, mas não queria parar a aula ali na metade. Sentei no palco, assim que todo mundo foi embora, e dali saí ancorada direto para o hospital. O médico falou: olha, vou te dar um atestado, você provavelmente teve uma contratura muscular grande, vou te dar uns exames. Eu falei: não, doutor, não precisa de atestado, não, amanhã eu vou estar trabalhando. Ele olhou para minha cara, deu risada e falou: olha, amanhã você não vai estar trabalhando. Eu entendi o que ele falou no outro dia quando eu acordei. Enfim, foram algumas sessões aí de fisioterapia, reabilitação, e eu voltei a dar aulas. Aí, um tempinho depois, foi a vez do tornozelo esquerdo. Rompi o ligamento. Pá! 3 meses de reabilitação. E o que aconteceu? Voltei para dar aula. Lembra que eu insisto, quem escutou o episódio anterior sabe, eu insisto. Mas aí eu machuquei a coluna pela segunda vez e foi bem pior. Dali, eu nunca mais pude voltar aos palcos da ginástica coletiva, que era o que eu mais amava fazer. Fiquei muito deprimida e aquela sensação de que era para eu estar fazendo algo diferente ainda permanecia. Nisso, entrou a pandemia. Na pandemia,
acredito que todo mundo tenha repensado a vida, né? Ao ver tudo o que estava acontecendo, tantas pessoas perdendo a vida, tantas pessoas lutando para respirar. E naquele momento eu pensei, eu não posso estar fazendo uma coisa que eu não estou bem, porque eu não devo estar bem, o que eu posso fazer? Foi nesse momento que, em uma sessão de terapia, eu entendi. Porque eu levava, para terapia todos esses assuntos, e aí foi me escutando que eu entendi. Eu quero fazer psicologia, aquela minha escolha da adolescência. Mas eu já não era mais adolescente. Eu já tinha 35 anos. Eu iria acabar a faculdade com 40 anos. Imagina, eu tinha medo de estar velha. Como assim? Será que eu vou conseguir trabalho depois que eu terminar a faculdade? Ao mesmo tempo, eu falava, não, eu que olho para as pessoas e falo que as pessoas não estão velhas, como que eu estou me vendo como velha? Mas eram velha para começar de novo, sabe? Era isso que eu pensava. E aí, um dia conversando numa mesa de amigos, uma pessoa me falou assim, o tempo vai passar independente de você fazer a faculdade ou não. E eu falei, nossa, é verdade, o tempo não para. O que são 5 anos na vida, né? Me matriculei na faculdade e parece que todas as coisas começaram a se encaixar. Eu driblei esse medo, de estar mais velha, driblei o medo de como será enfrentar a faculdade novamente, como será tentar novamente construir um nome, na carreira, mas fui. Olha, fazer faculdade de psicologia mais velha assim, mais madura, já tendo algumas vivências na vida, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acredito que eu aproveitei muito mais a faculdade do que eu aproveitaria quando eu tinha 17 anos. As minhas vivências, as minhas histórias de vida me deram muita bagagem para entender melhor tudo aquilo que a gente aprende na faculdade de psicologia. Mas ainda eu tinha um medo. Meu maior medo era acabar a faculdade e não ter onde trabalhar. E aí eu pensava, como eu já estou mais velha do que meus colegas que tinham 21, 22, 23 anos na faculdade, eu preciso sair muito bem especializada já. E resolvi fazer uma pós-graduação no meio da graduação. E olha que interessante, ali eu conheci uma professora que meses depois me chamou para trabalhar na clínica dela. E antes mesmo de eu me formar, eu já tinha o meu maior medo vencido. Eu já tinha de trabalhar. 5 anos se passaram assim, num piscar de olhos. E hoje eu estou muito feliz. Não foi fácil. O último ano, principalmente os estágios, os relatórios, olha, é bem cansativo, mas valeu muito a pena. Hoje eu posso dizer que eu fui muito feliz na educação física e eu estou sendo muito feliz na psicologia, pelo que ela já me trouxe até aqui. O que fica para mim é que mudar de carreira nunca vai ser recomeçar do zero. A gente soma tudo que a gente foi até aquele momento e se permite ser mais. Fica a dica, hein? E agora chegou aquele momento que eu vou ler para vocês uma poesia que eu fiz. E aí, como o tema hoje é mudança de carreira, eu trouxe uma poesia que se chama Sobre Mudar de Ideia. Quando criança, me perguntavam: o que quer ser quando crescer? Me pediam para sonhar alto, mas sem tirar os pés do chão. Nasci no tempo das certezas, onde a escolha era sentença. Cresci no medo de errar, prisioneira da coerência. Os anos passaram, o mundo girou, a internet nos conectou. Aprendi que não estou sozinha, que questionar também é amar. Vimos crenças se dissolvendo, preconceitos desmoronando, passado ensinando lições. As vozes antes caladas, gritando. Mas junto à liberdade,
veio o peso de acertar. 30 anos e um veredito. Ser feliz, bem-sucedida, completa. Simples assim? Todos têm as mesmas 24 horas, gritavam os mestres do sucesso. Como se o tempo fosse régua, como se a vida fosse um roteiro. E eu? Eu vivi, fui feliz, me realizei, amei, sonhei. Até que um dia, não mais. O gosto mudou, o brilho apagou. O que antes bastava, já não bastava mais. E mudar? Ah, mudar. É se lançar ao desconhecido. É decepcionar quem nos prende. É se despedir do que já não cabe. Mas eu fui. Mudei de casa, de cidade, de vida. Troquei as certezas por possibilidades. Troquei medo por coragem. Encontrei o amor. Me perdi e me achei. Caí, caminhei, levantei. E entendi. Toda escolha tem um preço. Toda mudança tem um luto. Mas nada pesa mais do que viver uma vida que não é sua. Se um dia precisar mudar de novo, não demorarei tanto a ir, pois a estrada se faz andando e a vida se faz sentindo. Quem disse que precisamos ser uma coisa só a vida inteira? Somos feitos de ciclos e cada experiência que vivemos soma ao que somos. Mudar de carreira não significa começar do zero, mas sim continuar a jornada levando consigo tudo o que aprendeu. Se hoje você sente medo da mudança, lembre-se, o desconhecido pode assustar, mas também pode surpreender. E talvez, ao atravessar essa ponte, você descubra que o outro lado sempre foi o seu lugar. Cada história de mudança é única, mas todas compartilham o mesmo fio, a coragem de se transformar. E você, já viveu algo assim? Me conta! Compartilha comigo sua história de metamorfose. Envia para o e-mail metamorfoseemvozalta@gmail.com. Quem sabe a sua história inspire outras histórias de mudança. Obrigada por estar comigo até aqui e nos encontramos no próximo episódio. A metamorfose não termina aqui. Que essas palavras despertem, movam, transformem. Se essa voz tocou a sua, siga comigo nessa jornada. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, siga mudando, crescendo, sendo, porque viver é nunca ser o mesmo.